Vamos para a nossa aula de matemática de hoje? Então, vamos lá. Abram a apostila de vocês lá na página 24. Na página 24, nós temos o início do capítulo 5, tá? Que diz ali, agrupando para contar e realizando operações. Então, neste capítulo, você vai formar dezenas exatas, sequências numéricas e fazer estimativas. Vai se divertir jogando com a calculadora e com as adições e descobrir como calcular quantos faltam ou quantos sobram. Então, vamos lá para a nossa página 25 para resolvermos, então, alguns exercícios, né? Agora, nós vamos trabalhar agrupando para contar. Você sabia que os leões, eles vivem em bando de 40? Você também sabia que as espécies machos, a espécie macho, só os adultos que têm juba, né? Os menores, né? Os filhotinhos, homens, né? Macho, eles não têm juba. Eles só têm juba quando eles se tornam adultos, né? Então, vamos lá. Para você descobrir quantos animais há nesta imagem, podemos contar de um em um. Podemos também fazer a contagem por agrupamentos. Vamos lá? Então, ali está pedindo para você circular os animais formando grupos de 4, tá? Então, você vai separar grupos de 4. Então, você vai circular, né? Vamos contar lá. 1, 2, 3, 4. Circula os 4. 1, 2, 3, 4. Circula os 4. E aí, quando você terminar de circular todos eles, está perguntando aqui, quantos grupos de 4 animais foi possível formar? Então, você vai responder ali, né? Foi possível formar tantos grupos de 4 animais. Quantos animais são no total? Conte de 4 em 4 para descobrir e completar a sequência. Então, temos ali uma sequência. 4, 8, né? 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, tanto. E daí, tanto mais 4, tanto, até você chegar no resultado que você descobriu ali em cima, né? Com a quantidade total de animais. Aí, você vai responder lá na linha de baixo. São tantos animais no total, tá bom? Então, vamos lá para a nossa página 26, prosseguir a mesma sequência de exercícios, tá? Então, lá na letra B, está dizendo que os animais agora estão caminhando, tá? Então, nós temos ali essa imagem, onde os animais estão caminhando. Aí, está te perguntando, será que estão todos aqui? Com o lápis vermelho, circule-os de 5 em 5. Então, nós já fizemos de 4 em 4 e agora nessa imagem nós vamos circular de 5 em 5, tá? E depois você vai completar a sequência ali embaixo. Então, começa com 5, 10, 15 e assim vai indo, tá bom? De 5 em 5. E na linha de baixo vocês vão responder, então, né, se todos os animais estão ali ou se não, tá? Então, está perguntando quantos grupos com 5 animais você conseguiu formar. Então, quantos você circulou ali em cima, nessa imagem de 5 em 5? Quantos grupos você conseguiu formar? E na perguntinha da letra C, está pedindo para você agrupar os animais de 10 em 10, tá? Complete a frase. 2 grupos de 10 animais é igual a quantas dezenas? Se uma dezena são 10 unidades e nós temos ali 2 grupos de 10 animais,
quantas dezenas nós temos? Então, você vai responder ali naquela linhazinha quantas dezenas são. Continuando na página 27, está pedindo para você formar grupos de gatinhos com quantidades indicadas em cada item e complete a sequência na tabela. Então, vamos lá. Vamos fazer junto essa primeira para vocês entenderem e vocês conseguirem fazer as outras? Vamos lá, então. Está pedindo, né, na primeira, para nós contarmos de 3 em 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou circular 3, vou circular mais 3. Eu vou circular aqui junto com vocês. Eu vou circular 3, mais 3, mais 3. Eu sei ali que deu 3 mais 3 é 6. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 3, mais 3, mais 3. Aqui, está perguntando quantos grupos de 3? Eu circulei 3 grupos, né? De 3 gatinhos aqui, nesse primeiro. Então, isso quer dizer que eu tenho 3 grupos e está me perguntando qual que é o total de gatinhos que eu tenho. Então, quantos gatinhos tem ali nessa primeira fileira? 3 mais 3 mais 3. Então, eu tenho 3, 6, 9. Então, eu tenho 9 gatinhos. Dessa forma, vocês vão fazer de 3 em 3. Na sequência de baixo, na letra B, é 4 em 4. Vocês vão circular de 4 em 4 e vão responder quantos grupos vocês circularam e também quantos gatinhos há em cada linha. Tá? Na perguntinha número C, vocês vão fazer a mesma coisa, só que dessa vez é de 5 em 5, na página 28, tá? Então, vão fazer ali os gatinhos de 5 em 5, vão responder quantos grupos você conseguiu formar e depois vão responder quantos gatinhos que tem ali desenhado, beleza? Então, aqui nós vamos trabalhar agora dezenas exatas. Tá? Então, na nossa questãozinha número 1, da página 28, está pedindo para você circular as formigas formando grupos de 10 e complete a tabela. Então, vamos fazer junto a primeira e vocês fazem depois as duas seguintes, tá bom? Então, vamos ali contar quantas formigas nós temos na primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 formiguinhas. Então, vou circular ali 10. Grupo de 10, está me perguntando ali, grupos de 10 formigas. Quantos grupos deu? Nesse primeiro, deu apenas um grupo de 10 formigas. Então, eu vou colocar ali número 1, formigas fora do grupo. Não sobrou nenhuma, apenas 10 formigas. Então, eu circulei 10 e não sobrou nenhuma fora do grupo. Então, vou colocar ali 0. E está me perguntando qual o total das formigas. O total foram 10 formigas. Então, eu tenho um total ali de 10 formigas. Então, é essa sequência que vocês vão seguir para responder a questão número 1, tá? Na página seguinte, página 29, nós vamos responder, então, o exercício 2 e 3, que também fala sobre dezenas exatas. O que seria dezenas exatas, tá? Quando nós formamos grupos de 10 em 10, sem sobrar nenhum elemento, né? Então, tenho 10 formigas ali. Eu tenho uma dezena completa, não tem nenhum elemento fora dessas dezenas. Então, nós chamamos de dezenas exatas, tá? Quando nós temos... não temos nenhum elemento para fora. Tipo, eu não tenho 11 ali, que eu vou formar um grupo de 10 e vai sobrar um, tá? Eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Então, nós chamamos de dezenas exatas, né? Que são 10 unidades formando uma dezena. Beleza? Então, vamos lá para a nossa questão número 2. Você sabe contar de 10 em 10? Então, tá, está pedindo ali para você escrever as dezenas exatas que faltam na sequência abaixo. Então, na nossa sequência ali, nós temos 10, 20, daí assim por diante.
30, né? Nananã, nananã, nananã. E daí nós temos ali o 60, depois do 60 vem 70 e depois até o 90. Você vai completar ali, então, essa sequência de dezenas exatas, tá? Que a gente acabou de descobrir o que é, né? Dezenas exatas. Na questão número 3, em cada linha há 10 dezenas, tá? 10 formigas. Conte as formigas de 10 em 10 e complete a tabela com os totais em cada linha. Então, vamos fazer juntos ali. A primeira linha, nós temos 10 formigas, que dá uma dezena, que são igual a 10, né? Uma dezena igual a 10. E no segundo quadradinho, nós temos 10. Na segunda linha, nós temos duas dezenas, porque é sempre somando, tá? Então, na primeira nós tínhamos 10, juntando com a segunda linha nós temos 20, então isso quer dizer que nós temos duas dezenas e é igual a 20. Aí eu vou escrever ali do ladinho, 20. Na terceira linha, nós temos, então, são 3 vezes o 10, né? Então, nós temos 3 dezenas, que quer dizer número 30, né? 3 dezenas, então, é 10, 10, 20, 30. 3 dezenas. Então, é o número 30. Desse número 30, eu vou escrever ele aqui do lado, tá? E vocês vão preencher para mim essa tabela usando essa sequência que a prova acabou de explicar, tá bom? Então, lembrando ali, a primeira linha 10, 20, 30 e assim por diante, tá? Até nós chegarmos lá em 10 dezenas, tá? Que é o 100, né? 10 dezenas são 100, tá bom? Agora, nós vamos responder o último exercício, que está na página 30, porém, nós vamos responder apenas o exercício número 4, tá? Então, no exercício número 4, está pedindo para você identificar, né, o número que fica bem no meio, entre o 10 e o 20. O número que fica bem no meio. Aí, depois, entre o 20 e o 30, depois, entre o 30 e o 40. Vamos lá, eu vou fazer com vocês. Então, se for para nós identificarmos ali do número 10 ao número 20. Então, eu vou escrever lá. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? É o que nós temos ali na apostila. Aí, como que a gente vai conseguir descobrir qual que é o número do meio exato? Então, o que que eu vou fazer? Vou riscando. Vamos fazer assim. Então, vamos lá. Para nós descobrirmos, então, qual que é o número do meio, nós vamos usar essa sequência aqui, ó. Eu vou riscar esse e esse. Esse faz par com esse, tá? Vou riscar esse e risco esse, tá? Risco esse e risco esse. Aí, vou riscar esse e esse. Vou tirar esse e vou tirar esse e apenas sobrou um número. Então, aqui, eu consegui descobrir qual que é o número que fica no meio, exatamente no meio. Por quê? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, restou o número 15. Dessa forma, a gente consegue descobrir exatamente qual é o número do meio. Então, após descobrirmos qual que é o número do meio, você vai fazer essa sequência para descobrir do 20 ao 30 e do 30 ao 40, tá? É só seguir esse mesmo exemplo que a prof deu, que você consegue descobrir daí exatamente qual que é o número do meio, tá bom? Então, ali na nossa questão D, depois que você já fez esses exercícios, eu acredito que você já descobriu
qual que é a manha, né, para descobrir qual que é o número do meio. Talvez você nem precise mais do papel, né? Só aqui já consegue saber qual que é o número do meio. Então, na questão D, está perguntando, sem escrever os números no papel, será que você é capaz de dizer qual que é o número que está entre o 40 e o 50? Será que você é capaz de descobrir? E entre o 80 e o 90? Você consegue? Sem escrever no papel, porque agora você já treinou e você já sabe qual que é o número que você vai colocar ali, né? Porque eles vêm sempre numa mesma sequência. Sempre vai ser o número do meio, aquele. Será que você consegue? Tá bom. Veja lá se você consegue, escreva para mim ali. Beleza? Então, essa é a nossa última atividade de hoje, tá? Na nossa página 30. E na próxima aula a gente fala daí sobre construindo sequências, né? Que serão o nosso próximo tema da aula de matemática. Beleza? Beijinho para vocês e até mais.